Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? Hoje vamos ler o livro de Ageu, tem apenas 2 capítulos. O profeta Ageu viveu aí por volta do ano 525 antes de Cristo. Depois, obviamente, que o reino do norte e do sul já tinham sido derrotados. A Babilônia já havia sido também derrotada pelo Império Persa, né? No ano 538 a.C., foi decretada a restauração de Judá. Só que até chegar aqui em 522, talvez, 520, tá aqui, 520, até 520, o templo não tinha sido reconstruído, ou seja, 18 anos aproximadamente que eles já estavam na terra e o templo não tinha começado a ser construído. Por quê? Porque eles priorizavam outras coisas. E Deus vai repreender o povo através do profeta Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então, o profeta Ageu, ele fala da parte de Deus para esses homens aqui, Zorobabel, Salatiel, né, e Josadaque. Zorobabel, Zorobabel, filho de Salatiel, né, ele era o governador, tá? Então, o líder político. E esse Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, Deus mandou mensagem tanto para o governador como para o líder religioso, o sumo sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para colocá-lo numa sacola furada. Então, veja, esse contexto histórico é um contexto muito diferente daquele que nós já lemos assim extensivamente. Né? Você vê aqui, ó a quantidade de profetas que falaram, quantidade de profetas que falaram antes da restauração de Judá. Olha só. Somente esses 3 aqui no finalzinho falam depois da restauração de Judá. Então esse é o contexto novo para a gente ler aqui, tá? Aqui o profeta é pós-exílico, tá? Ele está aqui depois do exílio falando para o povo. E Deus está falando para aquele povo, que aquele povo achava que ainda não era o tempo de cuidar da casa do Senhor, né? E aí Deus pergunta, agora é o momento então de vocês morarem em casas luxuosas enquanto o templo está em ruínas? Então eles preocuparam mais com as coisas deles. E Deus fala para eles considerarem o que tem acontecido, eles colhem, eles trabalham e tal, e parece que não veio o fruto necessário. Quanto mais eles se esforçam, menos eles conseguem prosperar. Né, como um salário, né, que é colocado num bolso furado, numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. Então, olha só, eles esperavam muito, veio pouco e Deus simplesmente fez aquilo evaporar. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas. Essa é a razão. Enquanto cada um de vocês corre
por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, que era o líder político, né, filho de Salatiel, e Josué, o líder religioso, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, olha só, ouviram o profeta e atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Diferente dos profetas antes do exílio, que eles anunciavam e ninguém dava bola para eles. Aqui não, aqui eles atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, e aqui vem a segunda mensagem: estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do mês do segundo ano do reinado de Dario. Então, Deus despertou, né? Quando a gente obedece a Deus, a gente olha para trás e percebe, foi Ele quem me fez obedecer, foi Ele quem me despertou. E foi o que aconteceu, Deus despertou eles, eles começaram a trabalhar. E aí vem o capítulo 2. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês, que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? Então, olha aqui, Deus faz essa pergunta para eles, quem que havia visto o primeiro templo que tinha sido destruído na sua primeira glória? Quem de vocês que viu, que estava lá no passado, foi preservado ao longo do exílio e agora está aqui? E como vocês o veem agora? Essa é a segunda pergunta. Vocês se lembram do que vocês viram? A glória do primeiro templo? Como vocês estão vendo agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Olha só, esse templo que eles estavam construindo era extremamente inferior ao primeiro templo. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, provavelmente, quando esse povo antigo que conheceu o primeiro templo estava ali vendo o que essa pequena estrutura que estava sendo construída sem tantas riquezas, talvez eles desanimaram, eles choravam, mas aí Deus fala: sejam fortes, porque eu estou com vocês. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E aqui, depois você pode ver em Isaías 64, 9, não sei se é nesse texto, aqui a gente percebe claramente, essas coisas preciosas que vêm de todas as nações são pessoas, são seres humanos, tá? Tem outros textos além desse que está sendo mencionado aqui. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo
será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A pergunta é: será que Deus estava se referindo àquele tempo que estava sendo construído? Será que Deus estava falando sobre aquele período ou os anos que viriam em que todas as terras, todo mundo seria abalado e gente de todos os lugares viriam para encher aquele templo e essa glória então desse templo seria maior do que a do primeiro templo? Será que Deus está falando de um templo físico? Será que Deus está falando de um momento daquele período? Eu sinceramente acredito que não. Acredito que esse trecho do 6 ao 9 é aquela perspectiva profética. Deus está se valendo de um elemento presente daqueles dias, a reconstrução do templo, para trazer uma profecia acerca de um futuro longínquo, quando pessoas de todas as nações se reuniriam em torno de Cristo, em Cristo. E esse templo seria então, teria uma glória muito maior do que o primeiro templo. Bom, mas nem tudo são flores. Versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada à lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Olha a pergunta que ele está fazendo. Pergunta lá para os sacerdotes, vamos ver o que eles respondem. Se alguém leva a carne do sacrifício, é uma carne santificada, leva na roupa, e essa carne, ela toca o pão, o cozido, o vinho ou o azeite, isso em que tocar essa carne vai ficar santificado? E os sacerdotes responderam: não, não vai. Provavelmente porque eles tinham a noção de que uma coisa santa, quando em contato com a coisa impura, ela é contaminada. A coisa santa não santifica a coisa impura, pelo contrário, ela é contaminada pela coisa impura. Então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Ou seja, alguém que tocou num cadáver estava impuro. Se ele tocar nessas coisas, no vinho, no azeite, no cozido, no pão, tocar nessas coisas, essas coisas ficarão impuras? Sim, responderam os sacerdotes. Ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então eles se dispuseram a construir o templo, mas pelo que está sendo colocado aqui, eles não se voltaram para o Senhor em adoração sincera, com o coração. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Então, perdão. Ele está se referindo aqui ao passado mesmo, antes deles construírem um templo, tá? Eles não tinham se voltado para o Senhor. A partir do momento que eles começaram a trabalhar, eles se voltaram para o Senhor e agora vem essa promessa maravilhosa de Deus falando: a partir de hoje, né?
ainda a semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, não tem dado frutos. Mas, aqui ó, de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então Deus promete a bênção sobre eles. E agora o finalzinho do livro. Acho que a quarta mensagem aqui, provavelmente, ou terceira, ou quinta, não estou me recordando agora. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês. Bom, aqui está falando de segunda vez? Bom, depois a gente vê as contas disso. Fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos. Olha aí, provavelmente, questão escatológica aqui. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa mensagem aqui é direcionada especificamente a Zorobabel. Ele é governador de Judá, ele é o líder político e ele, posso estar enganado, me falhou esse detalhe aqui, mas eu tenho quase certeza que Zorobabel é lógico, descendente de Judá, né? Ele é da tribo de Judá, que veio do exílio, óbvio, mas ele é um antecessor, faltou a palavra aqui, um antecessor de Jesus. Então, assim como Deus faz promessas a Davi, fez promessas a Abraão, em ti, né, levarei a bênção a todas as nações, em ti, a partir de ti farei, não sei o que e tal. Da mesma maneira que ele já fez com muitos homens no passado, ele agora faz com Zorobabel. Por quê? Porque ele está marcando essa sequência genealógica até a vinda de Jesus. Então, esse Zorobabel é um antecessor de Jesus, muito certamente que essa aqui é uma profecia relacionada ao futuro, né? Coisas maravilhosas que ainda aconteceriam por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, descendente de Zorobabel. Ok? Vamos orar? Senhor, te damos graças por essa leitura. Obrigado, ó Deus, pelo ensino desse livro. Que possamos, ó Deus, priorizar o teu reino, nos dedicar ao Senhor e à sua obra e, secundariamente, cuidar dos nossos próprios interesses, Pai. Porque se estamos aqui, Senhor, neste mundo, resgatados através de Cristo Jesus para pertencermos a Ti, é porque o Senhor nos chamou para um propósito especial. Então, que o Senhor nos use, Pai, para trabalharmos, para servirmos, para edificarmos o Teu reino. É verdade que construímos templos de pedra, é verdade, Senhor, que nos envolvemos em muitas obras físicas, materiais, mas, ó Deus, sobretudo, a Tua obra é espiritual, se manifesta nos corações. E as estruturas materiais, físicas, são apenas recursos que contribuem ou que ajudam nessa tarefa de edificar vidas, de anunciar uma mensagem salvadora. Então, Deus abençoa-nos nessa missão, nessa tarefa, e tudo, ó Deus, relacionado ao Teu reino, à Tua igreja, que possamos nos envolver e nos dedicar a isso, de coração. Abençoa-nos, assim pedimos, oramos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.